Escrituras no livro que escreveu Isaías, capítulo 43. Glória a Deus. Traga a saudação dos irmãos do Conquista, o culto está lá acontecendo também. Quero agradecer a Deus por ontem, uma experiência maravilhosa de estar naquele local, na igreja, na nossa igreja de Pompeia, porque ali eu tive muita experiência com Deus. Deus marcou a minha vida naquele lugar e eu fiquei maravilhado ontem de poder voltar àquele lugar. Já tive ali, quase todo ano nós estamos ali na consagração de pastores, mas ontem foi um marco, irmãos. A gente tem que relembrar. Deus nos ensina que a gente tem marcas na vida, e marcos é estabelecer um altar, estabelecer princípios, e a gente, quando passar o tempo, a gente olhar para aquilo e a gente lembrar do que Deus fez conosco ali naquele lugar. Amém? Amém. Glória a Deus. E a igreja é um lugar que marca a gente, como o pastor já disse para nós. Conquista tem um marco na minha vida, a Vitória tem um marco, e Iguatemi tem um marco na minha história. Então, por quê? Porque ali, quantas e quantas vezes Jesus falou comigo e vem falando comigo. Quando eu lembro de alguma mensagem, quando eu lembro de alguma pessoa, quando eu lembro de alguns fatos, que ali foi o Senhor que direcionou a minha caminhada, o meu casamento, os meus filhos, o ministério, vida profissional. Irmãos, uma coisa, nós devemos dar muito valor aonde nós estamos, né? E eu louvo a Deus, sim, pela igreja Brasil para Cristo. Nos 60 anos nós não nos vendemos, não viramos uma igreja mercadológica, né? Uma igreja que vende fé. Nós somos a igreja que pregamos a palavra de Deus, a Bíblia aberta, e declaramos a verdade do reino do Senhor Jesus às pessoas. Amém? Louvado seja Deus por isso. Livro de Isaías 43, verso 1 diz assim: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, te chamei pelo teu nome e tu és meu. Quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Amém? Você glorifica a Deus e serve o Senhor no seu coração. Eu vou falar, vem aí 40 minutos, pastor? Você me deu? É isso? Então vamos ver se eu consigo, com o chefe aqui, passar os 40 minutos. Eu tenho que entregar às 19, são 19h10. Vamos lá. Queridos, Deus, nesse propósito aqui do capítulo de Isaías, está falando com o povo de Israel. Mas há um nome ali, primeiro, eu te chamei ao Jacó, é isso? É isso que está aí? Sim. Eu te escolhi, Jacó. Vamos falar um pouquinho de Jacó nessa noite? Glória a Deus. E o que tem a ver com a nossa ceia? O lugar que nós estamos fazendo a memória de Cristo Jesus em nós, trazendo uma memória, por isso que é um marco, é o momento de nós lembrarmos da morte e da ressurreição. Então, o que tem a Jacó a ver com esse momento da nossa vida? Vá a sua palavra, livro de Gênesis, capítulo 32, a partir do verso 22. Eu vou lendo para ganhar tempo. Levantou-se naquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas e os seus 11 filhos, e transpôs o vale de Jaboque. Tomou-as e fê-lo passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Verso 24, eu quero partir daí. Verso 24 diz assim: ficando ele só, ele lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo que este não podia com ele, tocou na sua articulação da coxa, deslocou-se
a junta da coxa de Jacó, e na luta com o homem. Disse, 26 diz assim, disse este, deixe-me ir, pois já rompe o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou, pois, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus, e com os homens prevaleceste. Tornou Jacó dizer, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Amém? Esse é o texto. Nós vamos estar falando desse homem Jacó, que Jacó tem muito a ver conosco. Jacó, uma das coisas que eu observei, eu vejo a misericórdia e a graça de Deus. Um homem que, nós vamos falar algumas coisas da sua personalidade, das suas características, mas para mim é um exemplo da misericórdia de Deus para a grande obra que Deus tem no homem. Glória a Deus. A grande obra que Deus tem no homem é a grande misericórdia de Deus na vida de um homem. E eu quero colocar isso no seu coração hoje. A grande misericórdia de Deus que tem na sua vida hoje. Você está onde está, salvo em Jesus Cristo, amém? Amém. Porque a grande misericórdia de Deus é em nós. Amém. Paulo vai dizer, miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo, desta lei? Nós hoje vamos pegar um pão e vamos pegar um cálice do Senhor. Nós só podemos estender as mãos sobre esta bandeja e pegar o corpo de Cristo, porque a grande misericórdia de Deus é sobre nós. Nós só podemos entrar e orar e falar a este Deus, conversar. Você orou nesta noite e você tem que entender que o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e terra, ouviu a vossa oração. Você não fez uma reza, você não falou uma ladainha, você não fez uma missa, você não rezou um terço, você falou no profundo do seu coração, e a Bíblia diz que o coração aquebrantado Deus ouve. Você fez isso nessa noite? Nessa situação, pode crer que aquilo que você colocou já diante de Deus está diante da presença dele. Mas este homem Jacó tem Samuel, tem em todos nós aqui. Nesse Jacó, a característica dele, irmãos, foi trabalhada porque a bondade e a misericórdia entrou nele. Porque Jacó precisou ser lapidado no seu caráter. É, Jesus. E caráter, irmãos, eu venho observando. Caráter você nasce com ele, deformado, porque o pecado nos desestabeleceu. Pode nascer dentro da igreja. Diz que filho de crente, quem crentinho é, não é. Se não se converter, tem a mesma perversidade de qualquer outra pessoa. Pode ser criado um ambiente religioso, mas o caráter é formado. Por isso que a Bíblia diz assim, esconde a palavra no meu coração para eu não percar. O que nos endireita, o que nos transforma, o que vai lapidando é a palavra. Romanos, a Bíblia vai dizer no capítulo 12, que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício santo a Deus, que é um culto racional. Para fazer deste culto racional uma renovação na nossa mente. Como é que se renova o caráter? Como é que se transforma o caráter? Como é que a pessoa é transformada? Por que hoje você está um pouco melhor?
Porque eu e você ainda estamos num estado chamado aperfeiçoamento. Não precisa muito. Se eu pisar no teu carro, não vou usar você, não vou usar eu. Uma fechada de um carro, um desafio dentro de casa, um filho que chateia, uma mulher que faz o café amargo, uma situação desagradável, nós já emburrecemos, já ficamos bravos, e o velho homem parece que toda hora quer nascer dentro de mim, e eu fico assim, tipo, fica quietinho aí, que a palavra de Deus diz que você já morreu, Por que eu e você vamos cear nessa noite? Por que nós estamos ligados? Porque a cruz, irmãos, nos dá essa garantia. Você e eu precisamos entender o que é a graça. Graça é favor sem merecimento. Mas quando nós não olhamos para quem somos, nós passamos a ter uma vida displicente. Passamos a ter uma vida sem uma consciência da natureza pecaminosa que nós temos. E por isso, irmãos, eu tenho sempre que colocar em servidão. A Bíblia diz que eu tenho que esmurrar-me, eu tenho que tomar a minha carne em escravidão, porque ela é perversa, ela está contaminada, ela é má, ela é uma ação que eu não sou muito diferente do que o Chico Picadinho fez e colocou as pessoas na bala. Verdade. Como é que é isso? Sim, irmãos, é natureza, é carne, é sangue, é o pecado que nos degenerou, o pecado desconstruiu a gente, o pecado nos afastou da presença de Deus, o pecado fez nós perecermos, irmãos. O pecado, a Bíblia diz que faz a diferença, que faz separação de mim e Deus. Nós estamos falando de hoje para a igreja, de um homem que Deus teve um projeto. Deixa eu dizer, Deus desejou ter uma família, Deus quis ter relacionamento, não foi com macaco, não foi com cachorro, não foi com pé de jaca, não foi com a bobreira. Deus disse: eu vou conversar com o homem, eu quero ter relacionamento com o homem, eu quero ter comunicação com gente. E Deus disse: eu vou fazer, vamos fazer a nossa imagem e semelhança. O Pai, o Filho e o Espírito Santo constrói do pó da terra, e era perfeito, estava santo no jardim do Éden, mas o pecado entrou e degenerou a raça humana, e até hoje nós gememos e perecemos. Você veio para cá hoje com alguma coisa pendente, você está aqui hoje com alguma coisa pendente, precisa dar perdão, precisa sentir misericórdia, tem alma doída, está triste, está alegre, teve ações que está dentro de nós, possamos achar que nós somos orgulhosos, possamos achar que nós estamos dentro de uma situação religiosa, porque nós já fomos à igreja, já demos um culto a Deus, podemos virar religioso. Tudo isso está em nós, mas Deus deseja. Olha aqui, irmãos, quando eu comecei a entender isso, olhar para isso, Deus deseja relacionar com você. Eu vou dizer, Deus nesta noite, a Bíblia diz que os ouvidos dele estão destapados e suas mãos estão estendidas para abençoar e ouvir. Eu estou falando com Deus que eu vou pegar um cálice, e mesmo dessa deformação humana, dessa minha característica, como esse Jacó, Deus vem falar comigo. Me abençoa, me prospera, me dá uma família, me dá uma igreja, me dá um povo. Quem sou eu, irmão? Quem é você nesta noite? Se nós não entrarmos de cabeça dizendo: Senhor, olha, Pai, eu sou este Jacó. Porque esse Jacó, o seu caráter, a característica do caráter é a personalidade, o temperamento. Esse Jacó, a história dele, ele já sai diferente do ventre. Eu vou falar os pontos negativos, depois eu vou falar os pontos positivos de Jacó. Mas, vou começar dos pontos positivos. Ele é ousado, porque o camarada que vai nascer e está na partida do ventre, perdendo por irmão, ele falou assim: eu posso até perder, mas vou sair grudado. Já sai agarrado no calcanhar. Saiu primeiro, sabe? Mas estou ali no páreo. Característica de homem, de pessoas.
Tem pessoas que são determinantes na vida. Tem pessoas que elas são ousadas para querer, para crescer, para andar. São pessoas que não aceitam o estado que ela nasceu, como ela nasceu. Tem gente, irmãos, que não teve família, não teve presença de pai, não teve carinho de mãe, mas são pessoas que se estabeleceram na vida. Não se acharam coitado. Não nasceram na Zona Leste, não nasceram na Zona Leste num canto. Gente, eu ouvi esse tempo, uma pessoa que foi criada dentro de um galinheiro, e hoje é um homem, um servo de Deus. Pessoas que vieram de orfanatos, pessoas que foram na vida, sofreram as piores tragédias, irmãos. Mas não abaixaram a sua cabeça para a vida, não se desprezaram, mas tomaram atitudes diante da vida. Esse Jacó tem essa qualidade. Essas pessoas, irmãos, elas sobressaem-se à vida. Ponto positivo. Porque se você é uma pessoa determinante na vida, se você é uma pessoa que encara a vida, se você é uma pessoa que quer mais da vida, você não pode se queixar. Você não fica lá lambendo as feridas. Você não fica, porque eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Crente Gabriela, né? Nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, né? Não, aceita a condição de vida, aceita, porque eu não tive escolaridade. Irmãos, eu estive para perto de um pregador da igreja, pastor, que eu fiquei admirado com aquele homem. Ele falou, pastor, ele começou a dizer, eu não tinha nada, mas Deus foi trabalhando no meu caráter, eu era assim, eu era perverso, Deus entrou no meu coração. O homem, irmãos, tem loja na Ponte Sargeta, 2 apartamentos no Tatuapé, e morou aqui no Iguatemi. Era um homem que não tinha nada. A sua vida era amarrada, mas conheceu Jesus, determinou-se no seu coração de crescer, tem ministério, e isso é para nós, irmãos. Uns querem, outros não querem. Uns querem não estar cedo, outros querem dormir até meio-dia, achar que Deus tem que fazer por ele. Uns querem ter ministério, outros não querem ter ministério. Uns querem sentar e limpar banco de igreja, outros que dizem, qual é a obra desta igreja, o meu chamado desta igreja? O pastor me dê alguma atividade, eu preciso descobrir o meu ministério. Não aceito ficar prostrado. Mas isso não é para mim, não tem a ver comigo. Isso é para o pastor, isso é para o obreiro. Não, queridos, esse tipo de personalidade de gente não anda, não vai. Esse Jacó tinha essa característica, porque ele sai lutando com Esaú. Esaú nasce, é primogênito, é o primeiro. Ele está recebendo, irmãos, a primogenitude. Isaac ia honrá-lo com a sua primogenitude. Só que Esaú desconhece disto. Chega um dia em casa com fome. E gente com fome é terrível. Você já passou fome? Sabe, você chega 4 horas sem comer nada, né? Sentir o cheiro na panela, você vai direto na panela, você só lava a mão ali. E o que tem aí? Então, você entendeu? Você é estômago velho, faz a gente ver gente que se vende por comida, gente que... Então esses um dia cheguei em casa, mas Jacó está ali fazendo a cozinha dele, sabia cozinhar, tinha atitude para ir para a cozinha, está fazendo a papinha, está fazendo a lentilha. E aí o irmão chega, quando chega, o camarada é astuto e diz para ele assim, você quer da minha comidinha? Você quer da minha comidinha? Só que você tem que dar a sua primigenitude para mim. Não tem problema não, eu dou. Gente que entrega a vida fácil, irmãos. Gente que se deixa levar fácil. Porque alguma coisa não está dando certo, ele já se entrega os pontos. Deus colocou algo na sua mão, irmão? Sim ou não? Se Deus colocou uma família na sua mão, Deus colocou um casamento na sua mão, Deus colocou uma igreja, irmãos, um povo. Nós vamos ceiar, eu cheguei aqui ouvindo sobre comunhão. A nossa responsabilidade não está só de pregar na igreja. A nossa responsabilidade não está só de sentar na igreja. A nossa responsabilidade está com vida, com alma. Você, estamos comprometidos pelo sangue de
nesse estado de aperfeiçoamento, a graça e a misericórdia de Deus está sobre nós. E esse Esaú, a primeira coisa é que quando está com fome, ele entrega os pontos. E gente que entrega um ponto, irmão, antes da hora, pede a primogenitura de Deus. E eu vim falar para você nesta noite que você tem a primogenitura de Deus na sua história. Você tem a graça de Deus marcada, o selo de Deus sobre a sua vida. E eu não sei, talvez você está aqui como alguns, porque vai passar pelo vale de Jaboque, mas nesta noite Deus não quer que você entregue a sua primogenitura por nada. Não vem da sua salvação, não entregue a graça de Deus que está sobre a sua vida. Talvez o marido não entenda, o filho está contrário. Nós estamos vendo de um homem que tem uma família complicada. Você sabe que Deus, nas primeiras famílias, são as famílias mais complicadas. Não tinha internet para Jacó, não tinha Facebook para Jacó, não tinha nem algo social que tirasse ele. Mas já tinha uma família dividida. A mãe gostava mais do Jacózinho, que ficava ali paparicando, e Jacózinho gostava mais do rebanho do pai, mas Esaú já gostava de caçar. Então o pai Isaac gostava mais de Esaú. E aí nisto criou-se uma família dividida, um que gosta mais do outro. Já é uma gestação de família complicada. Como é que Deus vai trabalhar numa família dividida? A Bíblia diz que a casa dividida, ela não subsiste. Igreja dividida, ela não se mantém. Família dividida, ela não se mantém. E nós precisamos somente agora entender que Deus é que une a nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. E esse Jacó está ali. Come. Então, a primeira. Eu sei o valor da primogenitura. Você sabe o que você tem na mão? Não acha não que a sua salvação é coisa fácil. Jesus vai dizer o seguinte: quem quer conquistar o reino tem que se esforçar. Quem quiser herdar o reino tem que se esforçar, porque o caminho é estreito. Se a gente não pôr atitude na nossa fé, na nossa caminhada com Deus, essa carne nos deixa lançada. A família, situações, emprego. Todo mundo levanta cedo, todo mundo vai trabalhar. E agora porque eu vou trabalhar, eu já não venho mais no culto de oração. Porque eu vou estudar, agora eu perdi o caminho da comunhão com os irmãos. As pessoas vão trocando, vão perdendo a sua primogenitura, irmãos. Vão abrindo de mão de algo. Deus dá ministério à vida de pessoas, querido. Você tem um ministério, irmão. Irmão, pense nisso. Irmãos, você não está oferecendo a homens, você está oferecendo a Deus. Deus me honrou. Seja você varrer uma igreja, seja você trazer um copo, seja você pintar, seja você cantar, seja você fazer o que você estiver fazendo. Mas, irmãos, é tão importante quem entrega, é tão importante que o pastor que está trabalhando ao seu lado. O pastor não é ele só que dirige a igreja, mas é um colegiado de pessoas compromissadas em dizer: eu vou cuidar de pessoas, e não só da parte administrativa, mas da parte familiar da igreja, a parte de membresia. Um que visita, o pastor não pode estar em todas as visitas, o pastor não pode estar em todas as casas, mas você está dizendo: irmão, vamos para a igreja, irmão, vamos orar junto. O pastor não está aqui, mas eu estou aqui orando por você. Você faz, sabe, gente que faz aquele tricô, faz aquela união, leva as pessoas para estar junto, leva as pessoas a se unir no mesmo propósito. O pastor está orando por nós, a igreja está se movimentando. Irmãos, vamos voltar por a cara diante de Deus. Nós não estamos fechados a homem, não estamos fechados a pessoa, nós estamos fechados a prática nacional, ainda que seja útil, mas nós estamos firmados em Cristo. Nós precisamos andar juntos pela fé. Nesta noite, o pão, Jesus vai dizer o seguinte: só vão conhecer se nós somos um e nele, como ele é o Pai. E esse Jacó recebe a primogenitura do seu irmão. Esse Jacó, ele tem essa característica, porque chega um momento, ele é mentiroso. Diz que Jacó é mentiroso. O pai está velho, Isaac está velho, e aí deitado em sua cama e cego. E aí
a mãe que está ligada a ele, fazendo umas atrapalhadas junto. Se vier alguém para ajudar a coisa a ficar errada. Eu fiquei sabendo que o seu pai vai abençoar a Esaú, mas você pode ser primeiro. Como? Como amarrar uma pele de carneiro, porque Esaú era peludo. Isaac não estava enxergando, então precisava pôr a mão. Aí fez uma caça, não fez uma caça, matou uma cabra, um bicho, e deu para o seu pai. O seu pai comeu e abençoou a Jacó. Mentiu ao pai. Irmãos, lá na frente, a história deste homem vai se resumir também na mentira. Porque mentira é uma coisa que é como nós jogarmos um bumerangue. Uma hora essa mentira vai voltando a nós. Não tem. Quem está em Jesus, quem está em Cristo, não adianta. Uma hora essa coisa volta na cabeça da gente. Já jogou o bumerangue? Ele vai lá na frente, você faz uma volta, você pensa que foi embora, quando você pum! Uma na cabeça. Bate na sua nuca. E foi assim comigo. Não sei se já aconteceu com você. Eu lembro uma vez, fui para a escola. Deixa eu contar para vocês. Eu tinha essa característica que Deus veio trabalhando no meu caráter. Deus veio trabalhando na minha humanidade. Deus veio trabalhando na minha personalidade. Fui para a escola, eu e minha irmã, nós íamos de Kombi. Como pegava nós, levava para a escola, para com a Maria Luísa. Desceu eu e minha irmã. Só que eu desci e fui até a porta da classe. Eu não vou ficar na aula não, mas eu vou voltar para casa. Vou voltar para casa. Dei a meia volta, cheguei para a dona da perua, falei assim, não vai ter aula não, minha professora não vem. Tem certeza? Entrei na Kombi, veio, deixou em casa. Minha mãe fazendo as coisas, poxa, eu não sei, a professora não foi. O cara lavava, a professora não foi. Minha mãe já ligou as antenas, aquilo era ligeiro, rapaz. Ligou as antenas, para a sala, para lá e para cá. Só que minha irmã ia para aula, ia voltar, depois a Kombi passava de novo. E por mais que vai, minha mãe ficou com aquilo atrás da orelha. Ela foi e perguntou para a moça da Kombi, não teve aula? Assim, ela disse que a professora não veio. Aí a mulher foi na escola, voltou para deixar minha irmã, e aí a mentira chegou, né? A mentira foi descoberta. Ai, eu louco para minha mãe não contar para meu pai. Ela, a sua que eu tomei, que eu lembro que eu tomei a sua do meu pai. Eu só estou esperando seu pai chegar. Meu Deus, seu pai chegou muito hoje. Ele tinha uma mão pesada, uma mão pesada. Quando batia, parecia que estava catando tudo. E eu sei que não deu outra. A mentira chegou, foi descoberta. E o pai chegou, mãe contou, e o pato comeu. Escondi por baixo da cama, mas ele me achou por baixo da cama, tirou e lepe, pá daqui, pá de lá. Porque se não moldar quando é pequeno, não molda quando é grande, não fica certo quando é grande. É Deus. Então na nossa vida, nós encontramos situações que a mentira pode nos querer tirar. Esse Jacó tinha essa característica, eu não sei. A gente vai tendo uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, uma situação aqui, uma situação ali, um que é coberta daqui, outro. Uma hora isso vai bater na nossa nuca. Esse Jacó tinha essa crença, mas um dia esse Jacó vai lá na frente e vai querer fugir, porque esse Jacó, assim que ele recebe a bênção de Isaac, ele foge, porque o seu irmão chega em casa com a caça para dar para o pai falou, nós já abençoei, o seu irmão chegou na frente e você já perdeu. Isaú sempre chegava por trás, Isaú sempre chegava depois, mas aí esse Jacó foge e vai morar com o seu tio Labão. Com o seu tio Labão ele começa a viver e conviver, olha para a sua esposa, deseja casar com
Rebeca, é isso não, com Raquel. Isso. E aí, mas para casar com Raquel não dava, porque Raquel era mais nova. Aí o pai, o que era o Labão, disse para casar com Raquel, tem que trabalhar 7 anos. Aí trabalhou 7 anos. Depois trabalhou 7 anos, foi para o casamento. Quando chegou no casamento, a mulher toda ataviada, não viu nada, veio para o casamento, casou, deitou com Raquel, mas não amanheceu com Lia. Mentira. Tanta mentira, colhe mentira. Aí voltou e teve que trabalhar mais 7 anos com Raquel. E a vida desse homem foi vivendo assim. Mas chega um momento, irmão, da vida da gente que a gente tem que encontrar Deus. E aí que eu quero que você entenda que levantou-se naquele dia, pegou a sua família e ficou sabendo que o seu irmão, porque aí ele está fugindo agora de Esaú vem com 400 homens para pegar ele. E aí nesse inteirinho da história de Jacó, ele tem medo e vai passar o vale de Jaboque. Quando chega no vale de Jaboque, ele pega a sua família para pós do vale e vai para um lugar, diz o verso 24, ficando ele só. E é nisso, nesta noite, que o Espírito Santo quer falar com você, que há momentos na nossa história que nós precisamos encontrarmos Deus só. E o só de Deus não é ruim, porque quando você está só, não tem pessoas perto, não tem nada que faça a gente querer se demonstrar, mas aí nasce e aparece as nossas características. A Bíblia vai nos dizer que Deus está procurando intimidade conosco, amém, irmãos? Amém. Qual é a intimidade? A verdade. A Bíblia diz que quando nós vamos orar, nós devemos entrar sobre o quarto, fechar a porta e falar com Deus. Porque Deus nesse dia está querendo que nós tenhamos intimidade. Nós precisamos estar na igreja, sim, mas nós precisamos muito mais de uma intimidade espiritual com Deus. Verdade, Senhor. Nessa noite o Espírito Santo está dizendo para você que entrou neste lugar, talvez com uma construção de vida toda complicada, talvez com a sua história toda ataviada e todo cheio de percalços, mas se nesta noite você passar a presença do vale de Jaboque, deixar em algum momento só as pessoas que estão te rodeando e deixar se encontrar diante de Deus, Deus nesta noite se apresenta às nossas vidas. Ele está se apresentando uma ceia, e eu não quero que você pegue a ceia por a ceia, porque quando você está só, nós paramos e temos uma reflexão interna. Essa reflexão interna fala quem nós somos. Eu não sei como você amanhece. Eu amanheço descabelado, com boca melada, remela nos olhos. E quando eu vou para o banheiro, misericórdia. Chego no banheiro, eu nem me reconheço. Mas aí eu vou jogar um pouquinho de água na cara. E 6 horas para levantar, não costumei ainda. Faz 25 anos, mas não costumei ainda. Aí eu pouco a pouco, peço que o sangue vai voltando. Mas aí eu me encontro no espelho. Eu digo, mas aí é o Samuel. Mas é o Samuel esteticamente que está vendo. O Samuel internamente é Deus, e o meu coração sabe, você não sabe. Esse interno é que Deus quer encontrar. Esse Jacó um dia estava externo parecendo uma coisa, mas um dia Deus pôs ele no vale, e o vale, irmãos, para nós não é ruim. A gente acha que vale é ruim, que deserto é ruim, mas vale para nós faz a gente nascer diante de uma expectativa nova. Por isso que determinação vale muito na nossa vida. Fé, coragem, atitude faz muitas coisas acontecer. Se a igreja, se eu e você passar pelo vale, saiba de uma coisa: tem algo novo nascendo na nossa história, tem coisa boa para nascer na sua vida. Se o deserto se apresentou como em todos os homens das escrituras, como todos os homens das escrituras que teve que conhecer a Deus, passou pela experiência do deserto.
Deus falou no livro na boca do profeta Isaías: Jacó, tu és meu, eu te remi. Irmãos, esse homem que é todo torto, todo cheio de arestas, Deus está tratando ele no vale. E no vale, irmãos, do Jaboque, ele vai ter um encontro pessoal. E eu preciso nesta noite falar desse encontro pessoal com você, porque eu não quero que você pegue a ceia nesta noite, um pão e um cálice apenas reboticamente. Eu não quero que você pegue apenas isso mecanicamente. Eu quero que você, quando pegar, é que nem você entrar de manhã cedo e olhar naquele espelho, mesmo embaçado, você pode olhar e falar assim: eu sou esse Jacó que Deus está transformando nesta noite. Eu estou aqui miserável, homem que sou, mas eu estou grudado na graça do Espírito Santo sobre a minha vida. Eu vou tomar o cálice do Senhor e eu vou pegar o pão, porque nessa noite Deus não está olhando sobre suas falhas, Ele está olhando o sangue de Jesus sobre você. Esse Jacó que entra no vale é a mesma coisa de Jesus num monte chamado Monte das Oliveiras. Irmãos, a gente vai para os montes, ou no vale ou no monte, a gente passa aperto. Jesus tem um momento da sua agonia de alma. A gente já passou por agonia de alma. O médico vem dizer assim: não tem mais jeito. A gente já passou por agonia de alma quando a gente está em situações que a gente não quer estar. E aí Jesus vem sentir toda a agonia da humanidade ali. Não é pão, irmão, só. Jesus está recebendo a carga. Eu lembro do pastor Paulo pregando na última ceia nossa. Jesus está recebendo toda a carga da humanidade ali nele. Jesus estava recebendo todos os meus pecados, as minhas mentiras, os meus erros, as minhas falhas. Jesus estava recebendo essa humanidade perversa que eu quero ser bom. Aleluia! Jesus está recebendo ele ali, o peso da humanidade. E aí, um fato interessante, porque aí tem 3 amigos, tem 3 companheiros de oração, Pedro, Tiago e João orando. E aí Jesus está: você ora aqui que eu vou orar ali. E aí naquele que ele vai orar ali, a alma está compungindo. Quando a gente está precisando de alguém perto, a gente quer abraçar alguém, a gente quer alguém que ora com a gente, alguém que quer ter o consolo de uma palavra. E Jesus volta para falar e chega ali, ele não encontra ninguém. Os seus amigos estão orando, estão dormindo, cansados. E aí Jesus olha: você não pode ter um momento de oração comigo? A minha alma está doída e eu preciso que vocês orem. Aí eles despertam, e a Bíblia diz que por 3 vezes Jesus vai e volta, e eles estão ali dormindo. E a gente tem muito disso em nós, muitas vezes, que a gente precisa de um abraço, a gente precisa de compreensão, a gente precisa sentir o afago de alguém, a gente precisa sentir o abraço do irmão, mas a igreja não está perto, parece que ninguém está orando por nós, parece que ninguém está no nosso quarto, parece que ninguém está na fila do hospital, parece que ninguém está no trânsito com a gente. Mas eu deixo dizer para você: Jesus sabe o que é isso, Jesus passou o que é isso. E eu vou dizer para você nesta noite: Ele está com você sim. Aleluia. Ele está com você sim. Glória a Deus. O diabo está dizendo que você está só sentado no banco de igreja. Eu quero dizer para você: você não está só sentado no banco de igreja, não, porque Jesus está aqui e há um colegiado dos anjos, da presença do Espírito Santo, da família de Cristo Jesus. Quem despreza a igreja não conhece a igreja do Senhor Jesus. Quem fala mal da igreja nunca esteve na igreja do Senhor Jesus. Quem sai da igreja, quem nunca conheceu o amor de Cristo Jesus, porque Jesus vem buscar uma igreja lavada e redimida pelo seu sangue. E quando esse Jacó está nesse vale, ele tem algumas coisas que lhe chamam a atenção. Ele ficou só, e aí ele tem outra determinação que eu quero que você tenha nessa noite para encerrar. Ele disse: olha, ele começou a lutar com o homem. Uns dizem que é um anjo, outros dizem que é a presença de Deus, outros dizem que é isso, que é aquilo. Quer dizer, ele lutou com uma determinação, dizer o seguinte: eu saio desse vale transformado, ou não vale a pena ter lutado tanto. Ele, novamente, esse Jacó que sai do ventre puxando o pé, esse Jacó que quer a primogenitura. Eu não sei o quanto você quer Deus, irmãos. Aleluia. Eu quero pedir para você nesta noite: examine o quanto você quer Deus na sua vida. Sabe que você quer Deus por 2 horas de culto, que a gente tem que ficar programadinho
sozinho, que se passar meia hora a gente já reclama, você não quer Deus. Tem irmãos na África, irmãos, eu tenho assistido algumas coisas na África, que eu fico imaginando se a igreja brasileira pegasse um pouquinho desses crentes e levasse para a África, eles estariam valor, muito mais valor na igreja que eles têm, muito mais valor na fé que eles têm aqui. Irmãos, tem lugares que eu estava olhando essa tarde, os nossos irmãos Edson da Missão Desafio, indo no Nepal, irmãos, que sofrimento, e as pessoas cultuando em lugares que vocês menos sabem e menos têm condições de entrar naquele lugar, mas estão ali adorando e servindo ao Senhor. Tem gente nessa noite precisando, irmãos, olha no campo missionário, que estão sofrendo na alma e precisando tomar no cálice da ceia do Senhor, não tem um pastor para levar. Eu sei o que é isso, irmãos, porque eu morei num lugar para um crente tomar ceia, tinha que andar 23 quilômetros, não era de carro não, era de a pé, com um filho no lombo, e as pessoas toda a ceia elas vinham. Eu sei o que é isso. Não reclame, irmão, do lugar que você está. Glorifique a Deus na casa que você está. Dê valor no lugar que você está. Sirva a Deus com alegria, porque este lugar é precioso. Este lugar é um lugar de bênção para a sua vida. Mas esse Jacó falou assim: eu quero esse Deus. Irmãos, quando a gente quer buscar a presença de Deus, nada nos para, na verdade. Tem gente que quer buscar no sofrimento, você que sabe. Eu quero buscar no sofrimento, na alegria, e todo o tempo quero eu servir ao Senhor. Talvez na minha alegria, como disseram, vamos à casa do Senhor. E esse Jacó lutou com esse anjo, e foi lutando com esse anjo, e o dia e a noite foi rodando, a noite foi rodando, a noite foi rodando. Irmão, quanto você tem orado? Qual é o seu tempo de oração? Homens de Deus, quanto você tem orado na sua casa? Irmãos, eu queria falar para homens nesta noite que estão neste lugar: você é o cabeça, o sacerdote da sua casa. Qual é o seu tempo de oração com Deus? Será que é a oração da marmita? Obrigado, Senhor, por esse alimento. Será que é a oração do cansaço no fim da noite, que a gente já não tem mais força para falar e a gente vai entregar o sobejo para Deus? Será que é a oração que a gente tem que levantar e eu estou perdendo a hora e a gente tem que correr para o serviço? E não é a oração que a gente põe as nossas lágrimas, que dá o tempo mais precioso para Deus, que a gente encontre, os filhos encontrem nós orando, as mulheres, mas quem ora é mulher? Não, você não pode perder o tempo de oração para a sua mulher. Se a minha mulher está orando mais comigo, está errado, a minha casa está errada. Quem é o sacerdote de casa sou eu que tenho que clamar para os meus filhos, a minha mulher tem que me acompanhar junto, mas eu não posso nem perder para a Vânia e nem perder para a igreja. Eu sei o valor de Deus na minha vida, a plenitude de tudo que está sobre a minha cabeça, a herança e a bênção de Deus colocada sobre as minhas mãos, porque isso a oração faz entender. Para você receber essa mensagem, ela não é uma mensagem que está sendo pregada agora, ela foi preparada numa lição, o Espírito Santo teve que trabalhar, você está aí agora, mas ela já foi pregada dentro do meu coração, ela já foi analisada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo agora está analisando o seu coração, e isso vem envolvendo a sua vida, envolvendo o seu coração, trazendo vida sobre você, e agora você está sendo abençoado pelo Espírito Santo. Você dormindo agora esta tarde, você dormindo à noite, mas o Espírito Santo já estava trabalhando, e a Bíblia diz que Jesus diz: o meu Pai trabalha, é por isso que eu trabalho. Gente que precisa conhecer a Deus, não entrega os pontos, irmãos. Trabalha para Deus, faça para Deus enquanto é dia, diz a palavra do Senhor. Aleluia. Esse Jacó luta. E eu venho falar com gente que quer disputar, lutar com Deus nesta noite. Eu não sei, eu já disse aqui, acho que já preguei para você. Você tem que chamar a Deus e falar: senta aqui, vamos conversar. Já fez isso algumas vezes com Deus? Aleluia. Oh, aleluia. Oh, Esse é o que a gente precisa mais, irmãos. Eu tenho esse desafio. Eu tenho o desafio da minha vida, eu tenho o desafio da minha família, eu tenho o desafio do meu ministério. Senhor, mãos de vida para o bloco, fale para Deus o que Ele quer em cada área da sua vida. Aleluia. A Bíblia diz: buscamos o Senhor em primeiro lugar, que as demais coisas Ele vai acrescentar. Será que o seu ministério como está nesta noite? Será que o seu chamado como está? Porque você está de cabelo grisalho, porque você já tem. A gente vai chegando com Jacó, vai vivendo na vida, e parece que a gente vai vivendo e chega no céu e quer apresentar a carteirinha de aposentado. No céu não tem carteirinha de aposentado, meu querido. No céu não tem tempo de crente. Você pode, se você não cuidar, você perde a salvação. Porque a salvação é uma constância de busca a Deus. Uns dizem que salvo para sempre. Tem coisa que a gente precisa analisar isso. Esse Jacó luta e toma posicionamento. E aí, quando essa luta está vivendo, quando você está vivendo com Deus, na oração, na busca com Deus, esse Jacó é marcado.
e é marcado na sua coxa. Quando não é marcado, ele sai transformado. Aleluia. Quantos querem uma marca de Deus nessa noite na sua vida? Mas a maior marca que nós recebemos foi o sangue de Jesus em nós. Essa marca está sobre a nossa vida. Só que nós temos a marca do selo do Espírito Santo. Você é um crente há quanto tempo? Pergunta para você mesmo. Os dons de língua pararam. Os dons de revelação pararam. Os dons de discernimento pararam. Você tem sede de pregar a palavra? Ah, meu dom é cantar. Onde tem dom de cantar? Onde me mostra isso na vida? Ah, meu dom é cada dom que nasce. O dom de edificar o corpo de Cristo Jesus. Qual é o seu chamado? Deus tem uma marca na sua vida. O selo do Espírito Santo está sobre você. Você tem algo a oferecer a Deus nesta noite. Irmãos, cristianismo nos compromete. Cristianismo que não me comprometer ao reino não é cristianismo. E eu não estou dizendo que tem amar. É o amor. Irmãos, tem hora que é dor, é choro, é lamentação. E a gente passa os vales da vida cantando e adorando a Deus. Nesta noite Deus quer marcar a sua vida. Fique em pé em nome de Jesus. Aleluia. Quero que você lute com Deus nesta noite, sim. Quero que você saia daqui marcado com o derramar do Espírito Santo na sua vida. Quero que a sua boca e o seu espírito glorifique a Deus com sede do primeiro amor. Lembra daquele momento do primeiro amor que você disse: ah, Senhor, eu não tinha tempo, eu não tinha hora para parar de falar do teu nome, sentir a tua grandeza, o teu Espírito sobre mim. É isso que eu quero que você sinta nesta noite pelo Espírito Santo. Deus vai renovar pessoas neste lugar nesta noite. Lava a chaga, a sua becaia. Irmãos, nós não podemos aceitar um culto xoxo, morno. Nós temos que aceitar, colocar diante de Deus um culto aprovado, um culto cheio da graça do Espírito Santo, um culto que o Espírito Santo toque o nosso espírito. Porque, irmãos, eu quero sair deste lugar, não é molhado no sol, eu quero sair deste lugar cheio da presença máxima de Deus. Eu quero dizer o quanto o Senhor tem para me oferecer nesta noite, o quanto o Senhor tem para revelar no meu espírito nesta noite. Eu vim aqui dizer, eu vim com o vaso aberto, com o espírito pronto. Senhor, nesta noite, se eu cantar, o Espírito Santo me leve. Se eu ofertar, o meu Espírito Santo me leve. Porque eu preciso sair deste vale renovado na tua presença. Põe a mão no seu coração, aonde você quiser, mas comece a falar com Deus. Senhor, nesta noite, Senhor, toda a honra e toda a glória tua, Deus de todo poder e toda misericórdia, Deus que aviva o cansado, o aflito, o abatido, Deus que nesta noite traz diante desta igreja o poder da tua palavra, e o poder da tua palavra é que faz a gente andar, o poder da tua palavra é que faz a gente viver, o poder da tua palavra é que nos renova, o poder da tua palavra é que nos aviva, o poder da tua palavra é que nos faz andar, o poder da tua palavra é que nos cura. Ah, lava show, Espírito Santo de Deus, vai avivando a tua igreja, vai avivando o teu povo, vai renovando a sua casa, vai dando sobre ele, Senhor, a tua unção, vai dando ele o gosto do teu Espírito Santo, vai colocar sede da tua presença, sede de querer o Senhor mais, sede de sair daqui avivados pelo teu Espírito Santo, sede de sentir a sua presença na minha alma. Eu não aceito, Senhor, que a minha vida seja menos nesta noite, que o meu ministério seja claro neste ano, que este ano seja um ano, meu Pai, que a fé não me leve a mais, que este ano a minha vida não se toque no teu Espírito. Por isso eu prego a sua palavra, e eu creio na sua palavra, que ela é poderosa para achar as coisas nesta noite. Chamava a sua, cheia como a